Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do Tribunal Pleno, Tribunal Regional Eleitoral, e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thomson Flores. Minha saudação ao Ministério Público Eleitoral, doutor Fábio Venzon. Saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE, e a minha saudação também à nossa assistência. Colegas, o primeiro processo da pauta é um pedido de homologação de acordo feito pela União e a peticionante Bárbara Pena de Moraes Souza. A relatoria é do eminente desembargador Armínio da Rosa, e eu passo desde logo a palavra ao eminente procurador eleitoral para o seu parecer. Presidente, sem mais delongas, o parecer é pela homologação do acordo. Muito bem. Desembargador Armínio. Senhor presidente, saudando a Vossa Excelência, saudando aos colegas, saudando o doutor procurador, saudando ao doutor Rogério, de quem estendo cumprimentos a todos os funcionários da casa, também saudando a nossa audiência, e o voto é exatamente nesse sentido, pela homologação. Perfeito. Eu observo na rede que não há qualquer manifestação dos colegas, qualquer divergência, e se mantiverem essa posição, consulto, então, se mantém a anuência ao voto do eminente relator, podemos proclamar, então, o resultado. Estando todos de acordo, o resultado é pela homologar um acordo extrajudicial unânime. O próximo processo da pauta é um recurso interposto por Valdair Rocha de Lima, em face da decisão do juízo eleitoral da 32ª Zona, que indeferiu seu requerimento de transferência de domicílio eleitoral para Boa Vista das Missões. Ou seja, temos mais um caso da 32ª Zona, porque ontem se conversou tanto sobre a intervenção do Ministério Público nesse caso, acho que... Mas, de qualquer forma, eu passo, então, desde logo, a palavra ao eminente relator, desembargador eleitoral Silvio Moraes. Desculpe. E antes de passar a palavra ao relator, evidentemente que a palavra é com o Ministério Público Eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, uma saudação especial ao desembargador Gerson Fischmann, que hoje passa a última sessão, ao ilustríssimo doutor Rogério Vargas, saúdo, em nome de quem também saúdo os servidores da Corte, e uma saudação especial à nossa audiência. Esse é o outro daqueles casos. Na verdade, na sessão de ontem, nós julgamos o caso da esposa desse senhor Valdair Rocha de Lima, né? Então, ontem foi mantida a sentença que indeferiu a transferência dela. As circunstâncias, então, são exatamente as mesmas, só ressalto, além daqueles aspectos já mencionados, a questão do servidor também, a mesma coisa, a pessoa também não sabia informar quando no cartório, pergunta para o servidor é que responde as coisas, o servidor é que interpõe o recurso, junta o recurso pelas partes, o contrato de locação dele, da esposa, que a gente já analisou, é parecido com aquele daquela outra família, que também já foi indeferido, da própria procuração dele, para esse processo aqui, para o recurso, ele coloca como endereço em Palmeira das Missões, quer dizer, até na procuração dele está o endereço correto dele, que na verdade é onde ele reside. Então, acho que tudo isso já foi bem debatido na sessão de ontem, né? Todos estão a par de todos os aspectos de prova que se fazem presente e que demonstram que este eleitor ele não possui nem residência, nem vínculo com o município para o qual ele pretende transferir seu título de eleitor, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu a transferência. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente,
Minha saudação a Vossa Excelência, minha saudação aos integrantes da Corte, em especial hoje ao Dr. Gerson, né, cuja sessão, nas vésperas de completar o primeiro biênio. Né? A minha saudação também ao nosso Dr. Fábio Venzon, Dr. Rogério, quem saúdo também todo o corpo funcional da casa, e uma saudação a todos aqueles que nos assistem. Realmente, mais uma vez, nós somos visitados por este processo, né, idêntico a outros tantos, cujo modus agendi é exatamente igual. Só para completar as informações trazidas pelo digno procurador regional eleitoral, que o contrato, inclusive, de locação foi firmado exatamente nos 3 meses anteriores, né, justamente para estabelecer a possibilidade da transferência dentro do prazo legal. Né? E só que, quando também se dirige para examinar o local, continuava a luz e outros encargos em nome do proprietário originário. Então, eu simplesmente, ratificando tudo que já havíamos decidido, inclusive ali cito também a minha primeira decisão a respeito do caso, que é idêntica, evidentemente que a decisão é no sentido de negar provimento ao recurso por todas as circunstâncias já por demais conhecidas deste tribunal e tal como consta do acordo. É como voto. Muito bem. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, em seu nome, saúdo os colegas integrantes da Corte, uma saudação especial ao Dr. Fábio Venzon, procurador eleitoral, Dr. Rogério Vargas, que hoje nos assessora, em nome de quem saúdo os servidores do tribunal, e a toda a assistência. Efetivamente, esse caso tornou-se recorrente, na linha do que nós julgamos ontem, de modo que eu estou acompanhando integralmente o relator. Perfeito. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo toda a Corte, que eu estendo ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio, doutor Rogério, a quem nos assiste, e para começar, o primeiro abraço ao colega Gerson Fischmann. Senhor presidente, na mesma linha de ontem, na mesma situação, e eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes da Corte, em especial o colega desembargador Gerson Fischmann, por se tratar da sua última sessão, neste biênio que se encerra agora. Saúdo o procurador regional eleitoral, Dr. Fábio Venzon, saúdo o Dr. Rogério Vargas, que nos secretaria, saúdo os estimados servidores do TRE e também a nossa assistência. Não havendo nada a acrescentar às manifestações que me precederam, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associo a todos os cumprimentos já feitos pelos eminentes colegas, e uma especial referência, naturalmente, ao nosso desembargador Fischmann, que em breve esperamos tê-lo de volta para mais um biênio perante essa corte. No que diz respeito ao voto, eu acompanho integralmente o eminente relator. Perfeito. Desembargador Armínio. Está sem som. Com o relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, negaram provimento ao recurso unânime. O próximo processo da pauta é uma pesquisa eleitoral, é um recurso que foi interposto pela coligação Avança Parobé contra a sentença que julgou improcedente a representação de impugnação à pesquisa eleitoral. E a relatoria, o número do processo é 0032/93, e a relatoria é do eminente desembargador Gustavo Effenteler. E eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, Dr. Fábio Venzon. Eminente presidente, renovando as saudações, recurso eleitoral interposto pela coligação Avanço Parobé, em face da decisão proferida pelo juiz eleitoral da 55ª Zona Eleitoral de Taquara, que julgou improcedente a representação que impugnava a pesquisa de opinião pública em face da coligação Juntos por uma Nova História. E tem outras pessoas aqui, condenando a coligação representante em multa no valor de 5 mil por litigância de má-fé. Então,
inicialmente, assim, o recurso é só em relação a essa questão da litigância de má-fé, porque houve entendimento numa outra representação de que realmente essa pesquisa não era regular, e aí as providências que estavam sendo pedidas aqui foram alcançadas em outra representação, com outras causas de pedido. E neste caso aqui, só que aqui tem uma questão inicial, nós temos uma preliminar de não conhecimento por intempestividade. E o prazo seria 24 horas nos termos do artigo 96, parágrafo 8º da Lei das Eleições. Isso aqui trata-se de uma representação decorrente de uma eleição suplementar. E, então, relacionada à Lei das Eleições, e aí nós temos o artigo 96, parágrafo 8, que menciona o prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão. Corte dos autos que a sentença foi publicada no mural eletrônico através do nota de expediente em 16 de março, passando a contar o prazo de 24 horas previsto no referido dispositivo, e que o início do prazo, e ainda que o início do prazo se desse no dia seguinte, 17 de março, se encerraria no dia 18, sendo que o recurso foi interposto só no dia 19 de março. Então, nós opinamos pela intempestividade. No mérito, entendemos que deve ser mantida a sentença, porque ela informou que na representação era alegado fato que se verificou não ser verídico, esse fato, né? Que dizia respeito, diz assim, a condenação pela litigância de má-fé decorreu do fato de haver a coligação demandante incluído como causa de pedir a afirmação de que o registro da pesquisa não continha o número de cotas de entrevistados em relação a sexo, faixa etária, grau de escolaridade e renda familiar, assertiva fática que se verificou não ser verdadeira. E o recorrente ele não refuta esse fundamento, utilizado na sentença para aplicar a sanção pela litigância de má-fé. Ele simplesmente alega que na outra representação se verificou que era irregular essa divulgação dessa pesquisa. Só que na outra representação se entendeu que era irregular por outro motivo, não por esses motivos aqui. Não reconhecendo esses fatos aqui como verdadeiros, não, por outro motivo. O motivo é que o nome do candidato, que era colocado acho que eles chamam de pizza, onde aparece o nome de todos os candidatos para a pessoa poder escolher, não estava de acordo com o nome que normalmente ele utiliza. Ele é conhecido pelos eleitores. Então, a motivação era outra. Então, o recurso dele não afasta os fundamentos trazidos pelo juízo para aplicar a litigância de má-fé. Além disso, como não existe o valor da causa aqui na Justiça Eleitoral, o juiz aplicou a multa no valor de R$5.000. E isso está compatível com o parágrafo 2º do artigo 81 do CPC. Ele menciona que quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Está inferior a essas 10 vezes o valor do salário mínimo. Então, por essas razões, nós opinamos preliminarmente pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Gustavo. Eminente presidente, renovadas as saudações anteriores, eu digo que o voto vai na linha do parecer, agora reafirmado oralmente pelo eminente procurador regional eleitoral, porque se está diante, inequivocamente, de situação de intempestividade do recurso manejado, na medida em que o prazo previsto legalmente seria de 24 horas, e a interposição se deu passados 2 dias, 48 horas. Eu lamento o encaminhamento do voto nesse sentido, de certo modo, porque, com a vênia da posição afirmada pelo eminente procurador regional eleitoral, na verdade, se fosse o caso de adentrar no mérito, eu não veria caracterizada a litigância de má-fé, ao menos pelos fundamentos postos na sentença de primeiro grau. Mas essa questão resta vencida se os colegas acompanharem o meu voto no sentido da intempestividade, então nós nem adentraríamos a análise do mérito, embora eu o tenha feito no voto que foi disponibilizado na rede. Então, eu voto no sentido de que o recurso não deva ser conhecido, dada a intempestividade. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, reiterando os cumprimentos já realizados, acompanho o relator. Muito bem. Desembargador Armínio. Também, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes.
Presidente, renovando as saudações anteriormente já feitas, eu antecipo que estou acompanhando o eminente relator, mas me permito trazer ao colegiado apenas uma observação para reflexão, porque nesse recente curso que alguns de nós estamos fazendo, ou fizemos com o professor Basílio, ficou constatado que o poder de polícia do juiz está cada vez mais restrito. O juiz está amarrado, nós poderíamos dizer, no exercício do seu poder de polícia. E acho que, evidentemente, nestas hipóteses de litigância de má-fé, é a minha sugestão a uma reflexão. Eu acho que, principalmente se tratando de pesquisa eleitoral e pelos danos que a pesquisa pode causar, sem, muitas vezes, a possibilidade de reversão imediata daquela afirmação inverídica lançada, eu acho que é o que eu trago para a sugestão, que nós pudéssemos refletir sobre a conveniência da oportunidade da litigância de má-fé como uma forma, sim, punitiva a partir da condenação que vier a ser feita, como um aspecto inibitório ou tentativa de inibição de condutas deste viés. Ou seja, como se diz lá no Tribunal de Justiça, o caráter profilático que a decisão poderá trazer. Então, é apenas a guisa de sugestão e reflexão diante da concretude de que o juiz hoje está amarrado no exercício do seu poder de polícia, com o relator acerca da intempestividade. Perfeito. Desembargador Gerson Fischmann. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Senhor presidente. Sim, não. Desculpa, senhor presidente. Senhor presidente, eu também estou fazendo esse curso, né, excelente curso, já manifestei aqui nesse plenário online, e também fico com essa impressão que o colega Silvio tem, né, esse amarramento do poder de polícia dos juízes, né, e tenho a certeza que isso é de forma proposital. Né, a legislação que se faz cada dia nesse país tem esse foco, sim, né, amarrar, né, amputar o poder de polícia do magistrado no que tange às situações eleitorais. Né. Senhor presidente, não, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Perfeito. Então, proclamando o resultado do recurso, não conheceram a unanimidade. Próximo processo da pauta e último processo é uma prestação de contas apresentada pelo candidato Paulo Leite Gemelli, candidato a deputado estadual na eleição de 2018. E a relatoria é do eminente desembargador Carlos Thompson Flores. Com a palavra, o eminente procurador eleitoral, Dr. Fábio Venzon. Excelentíssimo presidente, levando as saudações, nesse caso, como mencionado, né, prestação de contas de candidato a deputado estadual, eleições 2018. A unidade técnica constatou a existência de recurso de origem não identificada, em virtude de despesas declaradas que não foram pagas com recursos que transitaram na conta de campanha e nota fiscal emitida contra o CNPJ do candidato e que não foi declarada. Os valores a serem recolhidos seriam o valor de R$ 694,90, que representa 97,88% do total da receita da campanha. Então, diante disso, nós opinamos pela desaprovação das contas com a determinação ao prestador do recolhimento da aludida quantia. Perfeito. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, reiterando novamente os cumprimentos já feitos, o meu voto, senhor presidente, é pela aprovação com ressalva das contas determinando o recolhimento ao Tesouro da importância de R$ 694,90. Essa matéria já é bastante conhecida do tribunal, e eu apenas tendo visto o parecer do Ministério Público, oralmente resumido agora pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral, na questão da omissão, eu examino todas as irregularidades apontadas pelo setor técnico, e a questão que, digamos assim, impressiona mais ao Ministério Público
aquela da omissão da nota fiscal, eu digo o seguinte no voto. O total das falhas apontadas importou em R$ 694,90, que representa 97,88% das receitas do candidato, que foram, no caso, R$ 709,90. Apesar do percentual ser significativo frente ao movimentado, o valor absoluto é ínfimo e, nos termos da jurisprudência, admite a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando o severo juízo de desaprovação das contas. Eu aqui menciono os precedentes, do Tribunal Superior Eleitoral, bem recente, no mesmo sentido, precedente desta Corte, e concluo da seguinte forma: tal conclusão não afasta o dever do recolhimento ao erário na forma do artigo 82 da Resolução TSE 23.553 de 2017. Ante o exposto, senhor presidente, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas, com base no artigo 77, inciso 2 da Resolução TSE 23.553 de 17, e pela determinação do recolhimento da quantia de R$ 694,90 ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio. Senhor presidente, eminentes colegas, esse caso traz à baila um debate que travamos há pouco tempo atrás, só que no outro sentido. Eu recordo o voto do desembargador Silvio, em que a proporção era inferior a 10%, mais ou menos a régua que se traçou quanto à aprovação ou não de contas com irregularidades. Era um caso de, até o desembargador Silvio pode me ajudar, mais de R$ 100 mil. Sim. Né? E ali se estabeleceu esse debate. Embora abaixo dos 10%, era 9% e alguma coisa, no entanto, o valor elevado impressionava. 180 e poucos mil, quase 200 mil. Aqui se tem o seguinte, é quase 100% a irregularidade. Só que o valor é irrisório. Mas é o mesmo debate. Né? Você estabelece essa proporção de 10%, né? E fica de lado a questão do valor em si, do quanto, ou ser muito alto ou ser muito pequeno. Né? Por certo, o atual Código de Processo Civil, lá no seu artigo 85, parágrafo tal, quanto aos honorários advocatícios, permite, quando o valor for muito baixo, se pode elevar, se sair da tabela. Não é? O que tem também gerado um debate, se ali, quando o valor for muito alto, não é, também não, o juiz, por um critério de equidade, poderia não estabelecer. Já adianto que eu estou acompanhando o eminente relator, ainda ontem a assessoria, muito preocupada, consultava sobre isso, em função do diminuto valor. Mas penso que essa corte deveria estabelecer um regramento para não ficarmos assim em soluções muito tópicas nisto aí. Não é? E definirmos em relação ao quanto muito alto, embora abaixo de 10%, e recordo que o desembargador Silvio trouxe jurisprudência do TSE sobre isso, ou um quantum muito insignificante, né? Irrisório, como é o caso dos autos. Né? É algo que deveremos ajustar, calibrar nossas decisões. Quem sabe até, apenas como cogitação, estabelecemos um critério híbrido, né? Um percentual mantido-se de 10%, e também ressalvarmos casos em que haja valores expressivos para cima ou inexpressivos, claro, com perdão da redundância, para baixo. Mas feitas as observações, estou acompanhando o eminente relator. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, eu renovo as saudações e quero somar com o desembargador Armínio. Eu acho bastante oportuno que, quem sabe, a gente faça até um estudo interno para estabelecermos realmente algum critério que fosse, que pudesse atender melhor a essas questões. E eu lembro que naquele meu processo em especial se tratava da questão dos 30% da verba destinada às mulheres na representação feminina. E acho que este critério
entre um valor expressivo ou menos expressivo é importante, porque, evidentemente, dada a expressão, o maior número de pessoas, de concorrentes, poderia ser beneficiado com aquela quantia. Um pequeno valor, a sua aplicação em relação à repercussão disso, evidentemente, que também é menor. Mas eu somo, desembargador, acho que nós deveríamos nos deter, quem sabe, num breve grupo de estudos, enfim, uma reunião nossa, internamente, estabelecemos alguns parâmetros a respeito disso. Eu acho que seria muito oportuno. Eu acompanho o relator, eminente presidente. Perfeito. Embargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, eu recordo bem do caso trazido, que foi a questão das cotas, que o desembargador Silvio, e efetivamente, no valor das cotas, era quase 200 mil, né? E nós entendemos que, como o percentual ainda estava aquém dos 10%, então seria o caso da aprovação com ressalva, se eu não estou enganado. Mas acho, sim, extremamente útil a proposição do desembargador Armínio. Lembro que, antigamente, desembargador Armínio, os italianos costumavam dizer que a ciência jurídica e o processo é uma pacientíssima indague case per case. Mas a realidade da vida hoje, as especializações das matérias e os critérios que têm que ser adotados para que não haja decisões surpresas, recomendam efetivamente um sistema que me parece muito bem lançado, tipo um gatilho, né? Até que o limite inexpressivo, até onde se vai, e até qual é o limite do expressivo. Mas, no caso concreto, efetivamente, até tem jurisprudência nesse sentido, que dá essa abertura à proposição, no sentido de como o valor ficou irrisório em termos do montante, porém, num percentual que a arrecadação também foi irrisória da campanha, né? Então, se nós colocássemos o pêndulo no aspecto, não importa quanto ele arrecadou, ele deveria ter gasto todo centavo corretamente, deveríamos desaprovar. Mas, como ele gastou quase tudo de forma equivocada, deveríamos desaprovar. Só que o montante em si é inexpressivo. Então, nessa linha, estou também, senhor presidente, acompanhando o relator e saudando a proposição para esse debate. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, eu também saúdo o debate, né? Embora eu tenha uma certa inquietação, me parece que a matematização no direito é um pouco perigosa, né? É uma carta branca para isso e para aquilo, né? Mas talvez possamos internamente, né, fazer um debate nesse sentido, que talvez nos ajude nos julgamentos. Mas sempre com essa preocupação, a matematização do direito é uma questão muito delicada. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Gustavo de Effentelha. Eminente presidente, mais uma vez renovando as saudações. Louvo a iniciativa do desembargador Armínio, acho muito oportuno o debate por ele proposto, porque realmente a forma como nós estamos julgando pode significar, pode transparecer algum descritério, né? Alguma subjetividade que não se quer, né? Então, fazendo esta observação, singelamente, eu digo que estou acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Então, presidente, me permite uma parte? Claro. Apenas para lembrar. Caso, nós somos juízes e sabemos que cada caso é um caso. E eu vou lembrar, diante das observações feitas, uma frase que muito me marcou numa sentença do desembargador Rui Armando Gessinger. Quem conhece, com aquele seu jeito dele, né? E ali lá pelas tantas, ele diz o seguinte: felizmente, alguma coisa tem que ficar ao arbítrio dos homens. É assim, é o nosso caso, né? Sem dúvida. Então, proclamando o resultado, prestação de contas 0698, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 694,90 ao Tesouro Nacional. Decisão unânime. Bem, colegas, vamos encaminhando o encerramento da sessão, mas não sem antes fazer um reconhecimento ao nosso colega, desembargador Gerson Fischmann, que hoje participa da sua última sessão do primeiro biênio. E eminente colega, desembargador Gerson Fischmann, integra uma lista tríplice que será
submetida, acreditamos que nos próximos meses, esperamos que em agosto, para a definição de um novo nome para a corte. Mas eu não poderia deixar de fazer aqui um reconhecimento, um justo reconhecimento ao trabalho e à dedicação do eminente colega desembargador Gerson Fischmann, que, a par de ser representante da classe dos juristas nesta corte, sempre se posicionou, mercê de sua cultura e de sua inteligência, como um magistrado exemplar. O desembargador Gerson, sem dúvida, assim como honra a advocacia, é um desses advogados que honram a advocacia e, por isso, merece todo o nosso reconhecimento e o nosso respeito. O desembargador Gerson também honra este tribunal pela contribuição, pela dedicação que fez, e, repito, por sua cultura e por sua cultura jurídica, por sua cultura geral e por sua inteligência, sempre trazendo decisões e contribuições para a melhor jurisdição eleitoral. Sou testemunha, no ano que se passou, então, no exercício da Corregedoria Eleitoral, em que pude aprender, inclusive, com as decisões do desembargador Gerson, mas constatar a sua dedicação à causa da jurisdição eleitoral. E sei também por colegas, por todos os colegas que aqui passaram e pelos que estão, que mesmo no ano que me antecedeu, que foi seu primeiro ano do biênio, o desembargador Gerson sempre teve uma atitude e uma jurisdição exemplar. Então, desembargador Gerson, espero que essa despedida de hoje seja uma despedida de um até logo, não obstante a lista seja composta por dois excelentes colegas, nomes advogados, que, como a decisão não compete a esse tribunal, aquele que for decidido será bem recebido, tenho certeza, pela corte, mas quero manifestar a Vossa Excelência a certeza de que sua missão foi cumprida aqui e que, certamente, na advocacia ou nos rumos em que Vossa Excelência optar por sua continuidade profissional, terá sempre esse êxito e sempre esse seu trabalho iluminado em prol da justiça brasileira e, no nosso caso, da justiça eleitoral. Então, agradeço e lhe cumprimento por sua participação nesse tribunal. Fica... Presidente. Agora, Armínio, por gentileza. Eu não sei se Vossa Excelência já encerrou, desculpe, às vezes eu sou meio... Tá. Senhor presidente, eu também queria fazer uma manifestação quanto a esse momento que creio que representa apenas um hiato na atividade profícua do desembargador Gerson neste tribunal. É uma disfuncionalidade da nossa máquina da justiça eleitoral, não é? Se criar situações como esta que não deveriam ocorrer, não é? Abrindo assim um espaço na atuação de um desembargador eleitoral que recebeu uma votação expressivíssima no órgão especial, não sei se já houve outra votação similar, relativamente à sua recondução a este Tribunal Eleitoral. Eu vou cometer outra inconfidência, quando Vossa Excelência me telefonou a respeito da lista que estava a ser feita pelo Tribunal Eleitoral e me falou nos nomes dos candidatos, todos, sem exceção,
e disse que tinha votado já na eleição anterior no desembargador Gerson, não é? E que votaria nele nesta nova eleição. De sorte que eu sou eleitor convicto, né, do desembargador Gerson. Eu o conheço já como colega da faculdade, o desembargador Gerson é bem mais novo que eu, não é? Mas não, creio que é a turma de 77, né, desembargador Gerson? Exatamente. Isso. É a turma de 77 que tem uma turma ilustre, né? Entre tantos, assim, lembro Ayrton Michels. Não, o Michels foi de 76. É o 78. O presidente do tribunal, Voltaire, foi da turma. O Orvalho 77. Turma de 77. O Araquém não era dessa turma? O Araquém era de 78. Não, então é bem mais novo, né? 77. Né? Bom, e já o conhecia lá na faculdade, já tinha nome na faculdade, bom nome, não é? Depois como advogado extremamente qualificado, seja pelo seu conhecimento jurídico, seja pela sua competência e pela sua retidão. Não é? Eu sempre tive o Dr. Gerson como alguém em que se podia e pode confiar nas suas manifestações, o que é um patrimônio dos advogados, né? Ter essa credibilidade, que não é criada ao acaso. E depois vim a conhecer a atividade do desembargador Gerson aqui como juiz. Não me surpreendeu, ele é uma das referências da corte, né? Sempre esperado o seu voto, né? Até para a tranquilidade de todos nós. De sorte que, desembargador Gerson, eu quero lhe manifestar minha profunda admiração, meu maior respeito e o desejo, sem detrimento dos outros candidatos da lista. Vossa Excelência retorne a essa casa. E tenho certeza que retornará. Até porque uma linha de continuidade na memória do tribunal é muito importante. Não é? Isso sempre falei no Tribunal de Justiça. Nós tivemos alguns momentos de muitas aposentadorias, notadamente no órgão especial, e com isso se perdeu a memória do tribunal. Não é? E tanto que se pode ver que hoje eu sou o segundo em antiguidade no tribunal e não me considero assim tão idoso, não me agrada ser o segundo em antiguidade. E o terceiro é o Marcelo, né? Felizmente o desembargador Aristides não se aposenta, né? Para não nos deixar assim esse título de decano que eu não acho nada agradável. Eu gostaria de sempre estar lá na ponta fina, não é? Mas houve sim um núcleo de aposentadorias no órgão especial e isso leva a que haja uma perda da memória que é muito importante, né? E eu sempre me chamo a atenção nos votos dos colegas que estão há mais tempo aqui no TRE, exatamente essa memória fundamental. Mas, Gerson, eu sei que é breve o seu afastamento e, sinceramente, espero que, o mais rapidamente possível, Vossa Excelência volte aqui ao nosso convívio tão prazeroso. É um fidalgo, é um gentleman, o Dr. Gerson, segue a tradição dos advogados que integram esse TRE, e eu sempre faço referência ao Dr. João Carlos Silveiro, que era o advogado que integrava o quinto à época em que fui membro do TRE como juiz, e Vossa Excelência prossegue essa tradição, o desembargador Silvio do mesmo jeito, né? Como diriam os antigos, do mesmo naipe, né? Essa expressão já meio embolorada. Volte, desembargador Jorge, será por todos nós muito bem recebido e para nossa satisfação. Muito obrigado. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu não poderia deixar até para não cometer uma injustiça, de fazer uma breve referência ao estimadíssimo, se me permite assim, dizê-lo, senhor desembargador Fischmann, e me perdoe desde já, o condomínio atrevido, o nosso desembargador Fischmann, neste ano que eu estou aqui convivendo no tribunal,
eu pude aquilatar o senso de justiça de Vossa Excelência, a sua preocupação com o processo, naturalmente com o processo para se atingir a justiça, não com o processo como um instrumento em si mesmo, como sempre dizia o nosso saudoso mestre, que deve ter sido seu e também do desembargador Armínio, o saudoso mestre Galeno Lacerda, mestre de todos nós. E nesse momento, nesse ano, eu tive a oportunidade de ver a refinada educação de Vossa Excelência. Eu disse desde quando eu entrei aqui a importância, lembrei até o Essa de Queiroz, um autor pouco lido e muito esquecido hoje em dia, da importância da urbanidade, né? que ele denominava a quarta virtude teologal. Recentemente, eu concluí a leitura de um livro que eu herdei do meu saudoso avô, foi juiz 50 anos, inclusive desta corte, Carlos Thompson Flores, é o processo de Pierre Laval, escrito pelo notável advogado francês, membro da academia, Maurice Garçon. O processo Laval, Pierre Laval foi primeiro-ministro da França, no período da República de Vichy, e quando a França foi libertada, ele foi julgado pela colaboração com os alemães. E é um processo em que até os seus adversários e a história formulam violentas críticas ao desrespeito das normas processuais naquela oportunidade. É muito difícil fazer um julgamento desapaixonado em regime de transição política, né? Mas aquele processo, e é uma leitura apaixonante, até deixo essa sugestão aos senhores, é um livro antigo, mas a gente consegue, inclusive na estante virtual, ali se vê a importância do advogado, do bom advogado, do conhecedor de processo, não como processo, naturalmente, como uma finalidade em si mesmo, mas para aquela finalidade que é justamente atingir a real justiça, que esta é a nossa finalidade, a nossa missão como juízes. Feito esse registro de desembargador Fischmann, eu quero dizer que tem sido, eu não vou dizer que foi. Vossa Excelência estará de volta certamente conosco em breve. Tem sido um verdadeiro privilégio dividir a cátedra de juiz dessa corte com um juiz da envergadura de Vossa Excelência. E eu quero aqui pegar o gancho do nosso estimadíssimo, nosso brilhante, o nosso mestre de todos nós, o desembargador Armínio, né? Eu acompanho essa corte desde 1992, quando tive o privilégio de integrar o Ministério Público Eleitoral, e realmente a tradição dos advogados aqui é de primeira grandeza. Eu lembro até do Dr. Renato Maciel, que o desembargador Armínio deve se recordar, um advogado de primeira categoria, entre outros tantos, né? Não quero cometer injustiça de uma omissão. Mas Vossa Excelência faz jus, e o desembargador Silvio, obviamente, mas o desembargador Silvio já está conosco, iniciando o seu 4º mandato, né? Exatamente, né? Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que tem sido um privilégio dividir a jurisdição, essa cátedra tão importante da Justiça Eleitoral, neste ano singular dos 75 anos do restabelecimento da Justiça Eleitoral no Brasil. Seja muito feliz, e eu tenho certeza que em breve iremos reencontrá-lo aqui para os nossos mistérios da distribuição de justiça, que é a mais nobre missão da qual Deus concedeu aos homens na Terra, distribuir justiça. Agradeço o privilégio dessa convivência, senhor desembargador Fischmann, e tenho certeza que em breve teremos Vossa Excelência de volta aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Senhor presidente, não sei se é pela ordem o colega Silvio quer se manifestar ou posso falar antes, né? Bom, o desembargador Fraga tinha pedido a palavra, mas fica à disposição dos colegas. Colega Silvio. Por favor. Senhor presidente, eu renovo aqui a saudação, senhor presidente, tá? E evidentemente não posso silenciar num momento como esse, né? Antes de entrar na magistratura, e lá se vai 30 anos, tá? Eu comecei a advogar e o colega Gerson Fischmann já advogava, tá? A vida nos colocou próximo, mas não chegamos a conviver, tá? Acho que nos passamos em algum corredor, algum fórum, 2, 3 vezes, tá? Não cheguei a conviver com o colega, permite quebrar o protocolo, tá? Mas entrei na magistratura, tá? A vida não me deu essa chance naquele momento, tá?
Mas com o passar do tempo, e bota passar do tempo nisso aí, mais de 20 anos, mais de 25 anos, acompanhava à distância a carreira do vereador Gerson Fischmann, sabia do seu renome como advogado probo, qualificadíssimo, um dos melhores desse estado, por que não dizer isso, né? E fui acompanhando à distância, né, a sua vida, né, e segui minha carreira no magistrado, e eis que a vida me coloca nessa casa, nessa Corte de Justiça, ao lado do caro amigo do vereador Gerson Fischmann. E aqui, outra vez mais, ratifiquei, né, entendi, visualizei a sua qualificação como advogado, então como jurista, como julgador. Mas qual não foi minha surpresa, caro colega Gerson, aqui eu quebro todos os protocolos, qual não foi a minha surpresa que atrás desse magistrado qualificado, eu encontrei um ser humano, uma pessoa muito qualificada, né? Um cidadão de extrema qualificação, uma pessoa de fácil convivência, comprometido com o processo, mas quando pode ser descontraído, se descontrai, uma pessoa amável, fraternal, amiga, e cá estamos há 2 anos convivendo assim. E não é fácil que a vida consiga juntar numa pessoa essa qualificação profissional e essa qualificação enquanto ser humano. E Vossa Excelência tem esses 2 requisitos. Repito assim, não é em qualquer canto desse mundo que se encontra um Gerson Fischmann da vida. Não é fácil. E faz isso de coração aberto. E cá estamos convivendo há quase 2 anos. O seu biênio acaba hoje, o meu daqui uns 2, 3 meses. E isso foi um prazer para mim. Se eu fosse de uma religião qualquer, iria dizer que estou acendendo minhas velas para que Vossa Excelência volte a esse tribunal. Mas tenha certeza que voltará. Então, por enquanto, caro amigo Gerson, quebra o protocolo de novo. Leve apenas um saudoso e fraternal abraço meu, e lhe agradeço pela convivência. Foi realmente um grande privilégio. E que não acabe por aqui. Vamos continuar convivendo enquanto pessoas e enquanto julgadores. Grande abraço. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Quem é o próximo? O desembargador Diefenteler. Desembargador Gustavo. Se o desembargador Silvio me der a honra de falar antes dele. Por favor. Eu acho que eu creio até que o desembargador Silvio está querendo ficar por último. Algo me diz. Mas, enfim. Desembargador Gerson, fica difícil falar nos últimos lugares, depois de tantas falas, que muito bem retrataram a pessoa de quem Vossa Excelência se trata, né? Seja como profissional, seja como pessoa humana, né? E eu me associo a tudo o que até agora foi dito, né? Mas acrescento algumas coisas, né? Entre os colegas aqui da Corte, talvez eu seja o mais privilegiado pelo fato de que, muito antes de passar a conviver mais de perto, quase que, por assim dizer, diuturnamente com o desembargador Gerson, eu já tinha o prazer de conviver com ele numa confraria de que fazemos parte já há alguns anos, né? E aquele convívio já me fez ter a atenção despertada, né, para esta, entre outras tantas qualidades elencadas aqui pelos que me antecederam, a sua fidalguia, o seu bom humor, a sua, em palavras simples, educação, e daqueles que fazem parte da confraria, que conheciam o trabalho profissional do desembargador Gerson, eu diuturnamente ouvi também a postura ética que sempre pautou a atividade profissional do desembargador Gerson, né? E esse privilégio, então, de eu conhecê-lo antes do que os demais colegas o conheciam, no convívio mais de perto, no convívio pessoal, se ampliou, claro, né, com a minha vinda para o tribunal, onde ele já estava, e eu, sem qualquer exagero, desembargador Gerson, eu lhe digo que eu, estando aqui, seja sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista profissional, seja sob o ponto de vista de pessoa humana, eu aprendi muito com Vossa Excelência. Não estou de forma alguma exagerando nem dizendo nada de forma vazia para pura e simplesmente lhe agradar, porque Vossa Excelência merece que se dirijam essas palavras a Vossa Excelência. Eu realmente aprendi muito com a sua humildade, com a sua fidalguia, com a sua serenidade
A serenidade é uma qualidade que eu reputo das mais importantes, especialmente para um julgador, para um magistrado. E isso Vossa Excelência sempre revelou, mesmo nos momentos em que foi combativo na defesa dos seus pontos de vista, teve, inclusive, a maestria de conduzir alterações importantes na jurisprudência desta Corte. Eu vivenciei com Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, levantou a tese da inconstitucionalidade da linha D do artigo 55, né, alterado no ano retrasado, que falava da anistia aos partidos políticos, né, e de forma que foi um trabalho que eu testemunho como brilhante, eu classifico como brilhante o trabalho que eu acompanhei de Vossa Excelência nessa Corte. Eu continuarei com a certeza, e talvez isso seja uma extensão desse privilégio pretérito a que me referi, eu tenho a certeza do meu privilégio futuro, que independente do retorno de Vossa Excelência a essa casa pelo qual todos nós torcemos, eu continuarei tendo o privilégio futuro de conviver com Vossa Excelência, mercê dessa amizade que temos de outras fontes, de outras frentes, né? E essa amizade, que, diga-se de passagem, cresceu muito de minha parte, se solidificou muito, ampliando a admiração que eu já nutria por Vossa Excelência e que esse convívio mais de perto aqui na Corte me proporcionou. Então, eu desejo que isso realmente seja um mero até breve aqui na Corte. Para nós dois, pouco mudará, né? Alguma coisa não mudará, porque mantemos esses outros vínculos, como eu disse, para minha satisfação. E eu desejo que nesse interregno, nesse ato, né, entre hoje e o seu retorno, que Vossa Excelência continue sendo realizado, feliz e nos brindando com a sua companhia, independente desse ato. Então, meu forte abraço fraterno ao amigo Gerson Fischmann, a quem eu admiro muito. Obrigado. Desembargador Silvio. Bem, presidente, meu caríssimo colega e amigo, desembargador Gerson Fischmann. Eu fico, para quem já saiu 3 vezes e entrou 4, eu fico imaginando, porque certamente, logo em seguida, lá no fim do próximo ano, também voltarei a vivenciar isto, o misto de alegria e de tristeza que me invade neste momento. Alegria pela certeza do dever muito bem cumprido. E a tristeza porque, como disse o desembargador Armínio, é um hiato, né? Mas todos nós com essa esperança firme de que o colega volte muito brevemente. Eu, evidentemente, que ontem pensei, o que eu vou dizer para o meu amigo neste momento em que ele temporariamente nos deixa? E fui buscar o meu discurso de saudação na sua chegada a este tribunal, cuja honra me foi dada pelo então desembargador Dallagnol. Por quê? Porque lá eu fiz algumas antecipações do que deveria ocorrer. E ao relê-lo, eu constatei que tudo aquilo que eu havia previsto foi muito além dos feitos esperados. E naquela ocasião eu disse, me permito repetir, Dr. Gerson Fischmann, dirigir a palavra a Vossa Excelência é uma tarefa prazerosa, mas que também se reveste de um contido orgulho ante a certeza do quanto colherá este tribunal e todos nós que integramos esta corte com a enriquecedora contribuição a ser trazida por Vossa Excelência no exercício da jurisdição. Vossa Excelência, em um universo que ultrapassa 120.000 advogados neste Estado, foi guindado a esta desafiante e honrosa missão como fruto da sua digna e competente trajetória. E aí eu levei lendo 2 páginas de currículo. Um currículo que passa pela atuação no magistério jurídico, pela ordem
dos advogados do Brasil, o doutrinador na área do processo civil e, evidentemente, uma atuação muito intensa como conselheiro da Ordem e junto ao Tribunal de Justiça, inclusive como integrante dos concursos realizados pelo Tribunal. E eu disse, Vossa Excelência chega para enriquecer e honrar a magistratura, a exemplo de como aqui tem agido os demais membros advindos dos quadros da OAB. E o que eu queria registrar, que eu deixei assentado lá, foi isto. Já vai longe o tempo em que me ensinou a vida que cada um de nós traça o próprio caminho. No percurso, cabe exclusivamente a nós a escolha do que queremos cultivar. A colheita, fatalmente, o será na exata dimensão daquilo que plantamos. E o que eu acabo, aliás, o que todos nós acabamos de ouvir aqui, uns dos outros, foi exatamente o fruto desta caminhada. Em todos os segmentos em que Vossa Excelência se empenha, se dedica, de corpo e alma, de sorte que me resta ratificar, endossar, avalizar e fazer eco em relação a tudo aquilo que foi dito, reforçando a nossa amizade, dizendo do meu orgulho de tê-lo como integrante da Ordem neste tribunal, de poder compartilhar este cargo com Vossa Excelência e dizer que, de coração, eu espero que, muito em breve, o colega retorne, porque realmente esperamos todos que seja um hiato. Então, eu quero renovar a minha amizade, o meu apreço, o meu orgulho, porque tenho a pretensão também de dizer que, em nome da Ordem dos Advogados, a sua representação aqui foi primorosíssima em todos os sentidos e desejar que o seu retorno seja muito breve para que juntos continuemos aqui trabalhando em prol da justiça eleitoral. E, acima de tudo, aqui ou durante o hiato e na volta, por favor, continue feliz e essa pessoa que encanta a todos nós pela sua maneira de ser e pela sua humanidade. Meu carinhoso abraço. Presidente, poderia me manifestar? Eu não poderia deixar de parabenizar o desembargador Gerson e dizer do prazer que foi trabalhar com ele nesse período aí, que ficamos, acho que foram 2 anos, né? Tivemos essa convivência praticamente semanal. Foi um prazer trabalhar com o desembargador Gerson. Levo comigo, assim, de lembrança do desembargador Gerson, a sua cortesia, a sua educação, a sua competência, a dedicação que teve no tocante ao julgamento da Corte Eleitoral, para contribuir com os debates, sempre contribuiu muito com os debates da Corte Eleitoral, e características essas, inclusive, que facilitaram muito e fizeram com que o relacionamento com o Ministério Público, seja comigo, seja com o Dr. Weber, enfim, um relacionamento harmonioso que nós tivemos, sem dúvida nenhuma, né? Enquanto não retornar, vamos dizer assim, fará falta nessas nossas reuniões semanais. E, dito isso, eu parabenizo Vossa Excelência, e sabendo que o mundo dá voltas, eu não vou dizer um adeus, mas digo apenas um até breve. Um grande abraço. Obrigado. Muito bem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma breve manifestação, muito mais em função dessa gentileza dos colegas, agora ao final da sessão, sem querer tomar, evidentemente, o tempo excessivo. Como vocês já me conhecem, eu sei dos protocolos, mas por estilo próprio, às vezes também, e nesse momento que se mistura 2 palavras que me vêm à mente, espontaneamente: gratidão e emoção. Quando aqui assumi, e o desembargador Silvio lembrou há pouco, eu trouxe, na ocasião, um longo discurso por escrito. E até na época fiz uma referência de uma frase que eu tomo emprestado do nosso ex-presidente da OAB Nacional,
Dr. Cláudio Lamac, que um discurso deve ter 2 predicados: ser bom e ser breve. Mas se for breve, não precisa nem ser bom. Então, já começamos a ajustar os nossos parâmetros. Ao ouvir todas as manifestações tão carinhosas e tão eloquentes dos que eu poderia chamar aqui, além de colegas, amigos, e de tantos outros que eu já convivi nesse tribunal, sempre me vem à mente, desembargador Armínio, na augusta casa de André da Rocha, lá naquele nosso auditório. Eu era, então, recém-iniciante nas letras jurídicas e fui assistir uma palestra do professor Alfredo Buzaide. E o professor Alfredo Buzaide, que inclusive fez o anteprojeto do Código 73, trouxe uma situação que sempre me ocorre quando eu recebo esses exagerados elogios, fazendo uma alegoria de que estava uma senhora num velório com o seu filho ao lado, aos pés de um caixão, e aí parou uma pessoa do lado, e ela era viúva, e começou a declinar: mas que homem que a humanidade perdeu, que lamentável passagem, se só dava qualidades e predicados. Ela pegou a criança pela mão dos filhos: vamos embora que nós erramos de enterro. Então, essas palavras de vocês só contêm amizade, carinho e exageros. Efetivamente, eu acho que, e vou ser muito franco, tenho a expectativa, evidentemente, de completar esse percurso por mais um biênio que, na classe dos juristas, a Constituição nos assegura. E tenho dito aqui, Vossa Excelência, o presidente e demais colegas sabem, que advogo há tempo que a magistratura do Rio Grande do Sul deve ter um espaço maior em termos de tempo de atuação, pela questão que fez a referência do desembargador Armínio, da memória, né, da expertise que se adota, porque esse é um tribunal diferenciado, é um tribunal que a gente entra e se sente em casa. Desde o primeiro dia, a acolhida que tive aqui, e aqui fui indicado na lista ainda sob a presidência do desembargador Michael Natt, tomei posse com o desembargador Jorge Dallagnol, e desde o primeiro dia fui acarinhado por todos que aqui passaram, como continuo sendo por todos vocês. E espero realmente, né, que esse ato que estamos falando de ato seja o menor possível, mas a vida segue seus cursos. Quando nós entramos aqui, sabemos que ali adiante haverá uma interrupção ou até um término. E aí, fazendo uma metáfora, esse é o próprio sentido da existência. A consciência da finitude nos faz ir para frente. É por isso que nós chegamos aonde chegamos. Talvez a exagerada qualidade das minhas condições aqui certamente não existiriam, senhor presidente e demais colegas, não fosse esta assessoria inigualável que esta casa possui. E eu, evidentemente, que não vou nominar a todos, e certamente todos que estão aqui representados, mas eu preciso, neste momento, fazer menção a algumas pessoas com quem eu convivi com maior proximidade. Primeiro é o Fábio Fischer, que hoje é magistrado federal em São Paulo, que quando aqui cheguei, prestou-me esta assessoria mais pessoal. E foi os primeiros passos na jurisdição eleitoral na condição de desembargador que eu dei. Então, fica esta lembrança e esse agradecimento. E depois o convívio, de uns tempos para cá, com a Daiane Piccoli, de uma assessora de absoluta excelência também. A Daiane Moura, eu disse sempre brincando, o privilégio de ter assessoria tão qualificada que, inclusive, o nome é o mesmo. Já que eu estou também na terceira idade e a senitude pode nos alcançar rapidamente, facilita o trabalho o nome igual, porque aí dificilmente vai haver o erro na hora de chamar as duas Daianes. E mais o pessoal todo, e eu quero aqui também estar presente o doutor Rogério, mas também quero lembrar o Josimar, que hoje não está aqui, o pessoal que trabalha fora da assessoria dos embargadores, mas tem assim, ó, as amizades que foram feitas, porque a nossa convivência aqui é nas sessões, mas também se dá, nesse momento, nós estamos realmente nesse isolamento, entre aspas, social. Mas, na verdade, tive o privilégio, quero estar aqui de volta para voltar ao convívio pessoal, que me permitiu aproximar de pessoas maravilhosas, como o Daniel, como o Falcão, como tantos outros que prestam essa assessoria, o Rafael,
o Augusto, o incansável Augusto, eu quero prestar uma destacada homenagem aqui, que me auxiliou em muitos momentos nesse tribunal, a Débora, enfim, como eu disse, é impossível lembrar o nome de todos, mas que os outros que agora, eventualmente, eu estou não recordando, se sintam homenageados em nome de todos esses. Na verdade, é o que eu disse ao início, eu só tenho um sentimento de gratidão. Gratidão com tudo que aconteceu, e aí faço esse depoimento, mais uma vez, de público. O desembargador Silvio, um amigo de longa data, sempre, e nós nos encontramos com alguma frequência, dizia-me, venha para o tribunal. E aquilo ficava, né, um projeto, até o momento que eu acedi aos apelos, digo, então vamos tentar. Né? E quero aqui também fazer um agradecimento duplo, desde a primeira, do início, como agora, novamente, porque eu estou compondo a lista, aos ilustres desembargadores que compõem o órgão especial do Tribunal de Justiça, como Vossa Excelência, como o desembargador Arminio e tantos outros. Eu realmente fiquei surpreso, tanto antes quanto agora, com a expressiva votação. E digo que este é o ápice de uma carreira de um advogado. É este reconhecimento pelo trabalho de credibilidade, pelo trabalho austero, pelo trabalho incansável. Daqui em diante, essa lista ela pode ser escolhida quaisquer dos nomes que representarão com muita qualidade a classe dos chamados juristas ou dos advogados. Tanto a doutora Fabiana Bart quanto o doutor Igor Danilovitz são pessoas de excelência. Mas, para mim, o momento mais gratificante é quando o tribunal que eu atuo, há mais como advogado, diuturnamente, há 44 anos praticamente, faz uma homenagem a este modesto bacharel com uma votação expressiva e aceita que meu nome possa compor, tanto na primeira vez como agora, novamente, esse tribunal. E esse é um tribunal especial, em que nós temos um ambiente de uma fraternidade, e eu não tive a oportunidade que muitos senhores têm, o desembargador Thompson, presidente, o desembargador Roberto, o desembargador Gustavo, o desembargador Arminio, de trabalhar em órgãos colegiados dessa forma. Então, a experiência, para mim, é fantástica. E eu quero dizer que eu aprendi demais com todos vocês. Essa relação que o Dr. Fábio destacou há pouco, que veio também desde o início, com o Dr. Weber e com ele, extremamente salutar, numa postura assim de transparência e lealdade, que nos dá a convicção de que aqui se faz a melhor justiça. De uma matéria especializada, de uma matéria que nos cabe realmente decidir, mas esse tribunal tem uma característica. Se diz que o Superior Tribunal de Justiça é o Tribunal da Cidadania, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, é o guardião da democracia, é o guardião do povo, do voto, que essa é a verdadeira expressão popular de poder. Então, é nosso dever acompanhar, regular, fiscalizar e julgar. E, com isso, nós fizemos um trabalho, e esse trabalho é impossível que não seja por um colegiado. Essa é outra característica muito relevante do nosso trabalho. Claro que só é possível porque temos uma matéria específica, temos uma pauta controlável, mas, na verdade, nós trabalhamos quase sempre em colegiado. E o colegiado nos traz essa capacidade de trocar informações, de trocar ideias. Ainda ontem, o desembargador Silvio, ao encerrar seu voto, ainda sugeriu que nós debatêssemos um pouco mais o assunto, que essa é a virtude do colegiado. E que nós sabemos que, lamentavelmente, com o volume de processos que as demais jurisdições têm, cada vez se caminha mais para as atividades monocráticas. E é uma realidade que tem que ser aceita. Então, meus estimados amigos e colegas, eu quero agradecer imensamente as palavras gentis, exageradas, dizer ao mesmo tempo, a alegria do convívio, que não terminará. Eu estava brincando, né? Mas agora a facilidade de poder, na próxima semana, eu vou entrar no YouTube, às 14h e acompanhar as sessões. Por quê? Porque eu não posso deixar de aprender. Eu não posso deixar parar de ouvi-los, porque é lamentável aqueles que acham que tudo sabem.
É lamentável aquela pessoa que seja numa quadra da sua vida e diz que já aprendeu tudo e que só tem certezas. O que mais fascina é o aprendizado. E cada um dos senhores, assim como os antecessores, eu lembro aqui da presidente há pouco até a desembargadora Marilene, o Losecan, o Baini e tantos outros, o João Batista, da Federal, e tantos outros que por aqui passaram, enriqueceram demais o meu conhecimento, a minha vida, o meu espírito e a minha alma. Então, assim eu falo, gratidão. A gratidão não prescreve, a gratidão é eterna. E eu vou encerrar, eu não escrevi nada, porque eu resolvi fazer de coração, porque acho que as chegadas são sempre efusivas. As despedidas têm um toque de melancolia, sem dúvida nenhuma. Eu sempre faço aquela referência da estação do trem, porque o trem, e assim era antigamente em Porto Alegre, quando tinha os bondes, e eu andava de bonde, era maravilhoso andar de bonde, mas o bonde chegava no final da linha, era o mesmo carro que voltava, só se invertia a posição dos bancos. Então, essa nossa vida é feita desses ciclos. É o mesmo tribunal onde a gente chega, sai e pode voltar. Isso acontece com todos nós. Mas eu só queria, então, trazer uma última contribuição. Esta, sim, eu escrevi porque eu estava relendo esses dias uma obra que eu considero também assim adorável, pelo menos aos meus critérios. Não que eu esteja, desembargador, me identificando, mas uma obra do Norberto Bobbio, que é O Tempo da Lembrança, onde ele trabalha e faz crônicas sobre, lá, então, com o último livro que ele escreveu, onde ele faz uma série de crônicas sobre, nos seus 80 e tantos anos, e de uma lucidez ainda impressionante. Mas o que eu hoje peguei essa obra, que eu estava relendo, e percebi, e aí, às vezes, a gente também não dá o valor aos prefácios. E esse prefácio, especialmente dessa obra, da edição brasileira, é de um grande ser humano, Celso Laffer. E o Celso Laffer, ele coloca, e aí, quando eu li esse livro, e lá se vão mais de uma década, com certeza, eu utilizei uma passagem do Celso Laffer na introdução a esta obra, do Norberto Bobbio, que é O Tempo da Memória, que é um dos pilares da forma como eu acho que o ser humano deve lidar. Ainda mais nesses tempos de hoje, onde, lamentavelmente, estamos assoberbados, a realidade seja dita, por questões sombrias, por questões difíceis, por falta de diálogo, por radicalismo. Essa convivência com os senhores e esse tribunal é um paraíso. É um privilégio estar neste paraíso, onde homens de bem, homens de cultura, homens de caráter, como todos os senhores, nos permitem levar o lado humano mais acima. E disse, então, e aqui encaminho o encerramento, para não me alongar, Celso Laffer, desse norte que eu peguei. Diz assim, ao pontuar que, ao longo da sua vida, Bobbio estabeleceu a primazia do uso público da própria razão. E ele criou um advérbio, Celso Laffer, kantianamente. Kantianamente. Como diz Laffer, por meio do diálogo com os conceitos e os homens. Um diálogo norteado pelas virtudes laicas da dúvida metódica, da moderação, da tolerância e do respeito pelas ideias dos outros e conduzidos pelas armas das críticas, mas sem os ímpetos desqualificadores de um cruzado missionário. E é esse ambiente que a atividade que eu encontrei e que certamente continuará com os senhores nesse tribunal. E independente do tempo e independente do futuro, estarão aqui na semana que vem com um convívio também daqueles que fazem parte, como o doutor Silvio e eu, seja o doutor Rafael Maffini, seja o doutor Miguel Ramos, o tribunal estará com altas qualificações. Eu fico muito orgulhoso que nós, advogados, possamos partilhar e participar, e isto é mais um mérito tribunal. A lista é o tribunal que escolhe, e o tribunal homenageia a classe ao escolher pessoas como o doutor Silvio, como o doutor Maffini, como o doutor Miguel. Só errou ao me escolher. Aí houve um exagero. Mas isso passa. Então, senhor presidente, meus queridos amigos e colegas, muitíssimo obrigado por tudo. Espero efetivamente poder voltar a esse convívio o tempo que for. E se porventura tal não ocorrer, porque faz parte da vida, tenho a certeza que essas amizades, esses laços serão perenes e a minha gratidão também. Muito obrigado a todos. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço as palavras de todos e desejo
ao eminente pagador, colega, doutor Gerson Fischmann, que Deus sempre o ilumine. Então, colegas, agradeço a atenção de todos. A próxima sessão será na próxima segunda-feira, 20 de julho, às 14 horas. Então, uma boa tarde a todos e bom trabalho. Muito obrigado. Boa tarde, colega. Boa tarde. Até mais, até breve. Boa tarde. É.